Mil cairão ao teu lado, de Suzy Hasselmund e Milan Schuch. A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler. Capítulo 16. A retirada. O tenente Gottschalk não mais incomodou Franz a respeito da leitura da Bíblia. Sua animosidade, no entanto, não diminuíra e ele esperava desta vez complicar a vida de Franz. Um domingo à tarde, o capitão deu uma festa em honra a um homem que havia sido promovido a sargento. Todos foram convidados. Franz, que não trabalhara no sábado, tinha que contabilizar algumas coisas. Então, quando chegou, a festa já estava animada. Havia café de verdade e grandes pratos de bolo, e essas iguarias contribuíram para a atmosfera festiva. Durante um momento de calma, o tenente Gottschalk de repente virou-se para Franz. Diga, Hassel, o que você acha de Hitler? Apanhado de surpresa, Franz disse a primeira coisa que lhe veio à mente. Ele é o maior charlatão sob o sol. Por um momento houve silêncio. Então começou a maior baderna. Cadeiras eram jogadas ao chão, enquanto os soldados pulavam e começavam a esmurrar as mesas de madeira. Logo, dois velhos soldados bagunceiros, membros da Sturmbelling, a SA de Hitler, sacaram suas pistolas e apontaram para Franz. Isso é traição do grau mais elevado, eles disseram furiosos, cuspindo saliva e migalhas de bolo. Vamos matar você, agora! Saiam da frente os outros! Em meio à confusão, ressoou a voz do capitão. Quietos! Estou dizendo que quero silêncio! O tumulto se acalmou, mas a voz de Miklos não. Soldados! Essa é uma festa particular. Estamos aqui para comemorar. Não estamos trabalhando. Não haverá discussões políticas e isto é uma ordem. Como ousa estragar nossa celebração? Relutantes, os homens sentaram-se. Os membros da polícia política nazista guardaram as armas, xingando em voz baixa. Os olhos de Gottschalk brilhavam de hostilidade. Em seguida, a festa continuou. Karl e Willy foram os primeiros a chegar aos aposentos de Franz. Franz, Karl com a voz ligeiramente trêmula, se você não calar a boca, vai acabar morto bem aqui no final da guerra. William segurou o ombro de Franz, apertando com força. Você tem que se comportar, homem. Guarda suas opiniões para si. Eu sei, Franz libertou-se. Minha língua acabou de me entregar e eu serei mais cuidadoso. Sabe que não gostamos mais de Hitler do que você gosta, disse William. Mas você tem que sempre dizer o que pensa. Eu sei, Franz repetiu. Obrigado pelo conselho. Naquele verão, o exército alemão começou a sentir como que se um mamute gigante os estivesse estrangulando. As tropas aliadas invadiram a França e lutaram em direção a leste, enquanto a partir do oeste, o exército vermelho empurrava os alemães para trás. Passo a passo. Fazia tempo que a aviação militar havia perdido o controle do espaço aéreo, e o exército alemão nunca se recuperara de verdade das duras perdas do inverno anterior. Na Crimeia, os próprios pioneiros sofreram duras perdas. Os soldados enviados como reposição frequentemente tinham não mais do que 15 ou 16 anos de idade. Destreinados e inexperientes, eles morriam quase que imediatamente. Dia e noite, ouvia-se o barulho de lança-chamas, morteiros, canhões, disparando à medida que os russos aumentavam os ataques. O medo tomou conta, até mesmo dos soldados mais valentes. Algumas vezes eles iam até Franz envergonhados para pedir calças novas. Haviam enchido as deles enquanto estavam nas trincheiras. Quando o inverno chegou, a companhia finalmente recebeu ordens para recuar. Arrumaram as coisas às pressas e se dirigiram para o norte, conseguindo chegar até Odessa, às margens do Rio Negro. Estava esperando alguns dias de descanso, mas a notícia chegou de que os russos estavam bem atrás.
Cedo na manhã seguinte, fugiram, deixando os subúrbios ocidentais de Odessa, enquanto o Exército Vermelho entrava pelo leste da cidade. Continuando, através da grande quantidade de neve, os pioneiros avançaram rapidamente até Dnestrovsk-Liman, um estuário do Mar Negro de cerca de 2 quilômetros de largura. Ali, soldados, civis, carroças, caminhões, carretas e animais enfileiravam-se, esperando para cruzar o Liman na barca que servia como balsa. Ordens chegaram de que somente os militares poderiam atravessar. Mas quando Franz viu mulheres e crianças chorando, disse: "Olha, se vocês estiverem dispostos a deixar todos os pertences e salvar a sua vida, os colocarei na carreta e atravessarei vocês. Mas têm de ficar completamente quietos. É expressamente proibido ajudar civis." Agradecidas, as mulheres subiram, algumas em cada carreta, e Franz as escondeu atrás dos pacotes e caixas. Às 7 horas da noite, os últimos dos pioneiros atravessaram. Às 9, o Exército Vermelho assumiu o comando, capturando um batalhão inteiro do exército alemão, que havia recebido ordens para construir um dique. Os pioneiros receberam ordens para acampar na próxima cidade. Mas a hospedagem não foi fácil. Os russos lançaram bombardeiros dia e noite. Todas as vezes que bombas caíam, os alemães se jogavam ao chão, a única maneira de ter alguma chance contra os estilhaços espalhados na horizontal. Logo vieram as ordens para recuarem ainda mais. Às pressas, Franz colocou cartazes para ajudar os pioneiros, perambulantes, a encontrar o restante da unidade 699. Quando os camaradas finalmente os alcançaram, muitos haviam perdido sapatos, cintos e capes na fuga apressada. O capitão juntou a companhia. "Homens", discursou após a chamada, "a maioria de vocês tem um par de sapato e um par de botas, mas alguns perderam tudo. Vocês têm estado dispostos a enfrentar o fogo cruzado uns pelos outros. Confio que vocês cuidarão da necessidade uns dos outros." Logo, os soldados passaram a compartilhar as peças de roupa extras com os que nada tinham. Então, ainda perseguidos de perto pelos russos, os pioneiros continuaram para o oeste, viajando dia e noite até cruzar a fronteira da Romênia. Exaustos, descansaram por alguns poucos dias na cidade de Braila, antes de seguirem para o norte, para os Montes Cárpatos. Durante essa fuga apressada, Franz perdeu a noção do tempo. Um dia ele passou alguns momentos estudando o calendário, tentando se orientar. Para sua aflição, ele descobriu que durante o recuo às pressas, ele havia perdido um sábado. Durante todos os anos de guerra, aquele havia sido o único sábado que não guardara. Durante todo o caminho, desde Odessa, os pioneiros estavam ocupados, reforçando ou construindo pontes, para que o exército alemão pudesse trazer de volta o equipamento pesado e os tanques. Os alemães também tinham milhares de carroças cheias de munição, puxadas por cavalos, roupas, comida e todo equipamento necessário para a guerra. Agora as ordens eram de somente os veículos motorizados podiam trafegar pelas estradas, de forma que os soldados carregaram o que puderam nos caminhões e explodiram as carroças. Os cavalos foram presos juntos e conduzidos para a beira da estrada. Franz ainda cuidava de 30 carroças puxadas por cavalos. Apesar das ordens, ele as mantinha na estrada, onde o tráfego se movia a passo de lesma. Somente nas pontes tinham que deixar as estradas. "Senhor capitão", perguntou Franz um dia, "nós construímos essa ponte e não podemos atravessar por ela? Há alguma coisa que possa ser feita?" O capitão respirou fundo e balançou a cabeça. "Eu acho que não. Nós já estamos desobedecendo as regras por manter essas carroças. Você vai ter que tentar enfrentar o rio a pé." Franz assim o fez e colocou as carroças de volta na estrada do outro lado. No alto do Cárpatos alcançara a sede do general.
Quando viu a companhia e as carroças, ele saiu correndo e gritando: "Vocês não sabem que as carroças não podem mais trafegar pelas estradas? É expressamente proibido. De onde vêm vocês? Quem está no comando aqui?" O capitão Mico se apresentou. Muitas coisas no exército alemão eram expressamente proibidas. "Nós somos a companhia 699 do Parque dos Pioneiros", disse ele. "Somos um dos batalhões especiais de Hitler e, portanto, recebemos ordens diretas dele." "Ah, então, disse o logo é diferente. Vou lhe dizer uma coisa. Tire as suas carroças da estrada aqui e espere até a noite. Vocês podem prosseguir com ela entre as 6 da noite e 6 da manhã, mas não durante o dia, senão eu terei um problemão em minhas mãos." Satisfeito com os arranjos, os pioneiros acamparam, enquanto milhares de soldados passavam apressadamente por ali. Ninguém entendia como podiam estar tão relaxado, com o russo nos seus calcanhares. A companhia comeu às 5 horas da tarde, empacotou seus pertences e prontamente partiu às 6 horas, como um relâmpago. Como as estradas estavam vazias à noite, a viagem foi mais rápida do que com os veículos motorizados que trafegavam durante o dia. No alto das montanhas avistaram uma placa: Budapeste, Hungria, 1.495 quilômetros. Eles calcularam que poderiam percorrer 50 quilômetros por noite e chegariam à Hungria em pouco mais de 20 dias. À medida que a jornada noturna continuava, perceberam um misterioso brilho no horizonte na direção de Budapeste. Willy cutucou Franz e perguntou: "Franz, o que você acha que é?" "Acho que a cidade está sendo toda incendiada", respondeu Franz. Os pioneiros se apressaram e chegaram a Budapeste no tempo recorde de 18 dias. Ali tiveram uma grande surpresa. A cidade inteira estava iluminada à noite. Não havia blackout. Nenhum fiscal de ataque aéreo andava pelas ruas à noite, procurando faixas de luz que poderiam pôr em perigo o bairro todo. Isto era algo que os soldados não viam fazia muitos anos. Na verdade, a cidade havia sido muito pouco afetada pela guerra, e os húngaros trataram os alemães gentilmente. O capitão Mills decidiu continuar somente com os caminhões. Várias outras unidades já haviam tido que abandonar seus veículos por causa da falta de combustível, mas graças à gasolina que os pioneiros haviam armazenado por 18 meses, tinham combustível suficiente para chegar em casa. Eles colocaram os pertences nos caminhões e deram os cavalos e carroças para outras companhias que não tinham transporte. Os pioneiros receberam ordens para construir uma ponte sobre o Danúbio, para o mar de tropas alemãs que estavam se aglomerando de volta. A ponte foi completada em 4 dias. A volta ficou mais e mais agitada. Exaustos, os pioneiros chegaram a um lago Balaton, na Hungria. Mas não havia descanso para os homens fadigados. Às 2 horas da manhã seguinte, todos foram acordados ao som de tiros. Confuso, ainda abrindo os olhos, o capitão entrou no quarto de Franz. "Hassel, que barulho foi esse?" Segundo depois, Franz retornou de uma expedição exploradora. "São os russos atirando morteiros de trincheiras, senhor. Estão a poucas centenas de metros daqui. O que devo fazer?" "Senhor?" Franz manteve o tom da voz tão confiante quanto possível. "O senhor quer tornar-se prisioneiro de guerra dos russos? Ordene a retirada imediata, ou estaremos perdidos." "Eu não posso fazer isso, eu não tenho ordem dos superiores." "Senhor capitão, não podemos esperar por ordens. Este é um momento que requer uma decisão independente." Na escuridão da noite, os pioneiros partiram. 3 horas depois, encontraram o comandante do batalhão em um cavalo procurando por eles. "Estou feliz em vê-los", gritou. "Não conseguimos mandar notícia para vocês. Não sabíamos onde estavam. Vocês são a última companhia do batalhão a nos alcançar." Prosseguiram em seu caminho, depois cruzando a fronteira com a Áustria. Como os russos haviam ocupado a área ao redor de Viena, o batalhão foi forçado
a desviar passando por Graz, na fronteira sudeste da Áustria. Logo receberam ordens para seguir direto para o Bruck an der Mur, na direção norte, e de lá para Sandpoint. Somente uma semana depois, as ordens eram para que fossem para o sul novamente, para Mariazell. Não havia lógica nos movimentos. As estradas estavam repletas de soldados alemães vindo do norte e do sul. Era impossível avançar a qualquer distância. Franz, que havia vivido e comportado na Áustria por 9 anos, foi até o capitão. Senhor, eu conheço este país como a palma da minha mão. Eu posso levá-los até Mariazell, usando estradas secundárias, se quiser. Um alívio tomou conta das feições do comandante exausto. Perfeitamente, Rácio. Assuma a liderança. Os pioneiros deixaram as principais vias e avançaram pelas estradas de terra, para cima e para baixo através dos Alpes. Chegaram a Mariazell antes que os outros e puderam achar aposentos em um grande hotel. Enquanto a companhia tomou estações e segurou os rustos, Franz montou o seu escritório e o único rádio que a companhia tinha àquela altura. Por meses ele ouvira a estação de rádio dos inimigos, o único jeito de se ter uma notícia confiável sobre o desenrolar da guerra. No domingo, Franz deu uma volta em Mariazell, um famoso centro de peregrinações. Na igreja das peregrinações, o sermão estava exatamente começando. Curioso, Franz o ouviu. Povo bom, o sacerdote estava dizendo, não se preocupe. Se não pudermos entrar no céu pelos portões principais, Deus sempre tem uma porta dos fundos que podemos usar. Todos chegaremos lá de alguma forma. Pronto, Franz ouviu o suficiente. Balançando a cabeça, ele foi em frente. No dia 1º de maio de 1945, enquanto Franz ouvia as notícias no rádio, ele viu o tenente Gottschalk passar do lado de fora. Franz abriu a janela e colocou a cabeça para fora. Peter, você ouviu as notícias? Eu quero expressar as minhas condolências. O tenente deu meia volta e o seu rosto estava branco como giz. O que foi? Perguntou ele. O que aconteceu? Recebeu notícias ruins da minha família? Não, Peter, pior do que isso. O seu Deus acabou de morrer. Ele se matou ontem. O rosto de Peter passou de branco para um vermelho escuro. Ele disparou contra Franz um olhar cheio de raiva e continuou caminhando. Poucos dias depois, quando vários homens se juntaram ao redor do rádio, Milkes entrou. Um anúncio estava sendo divulgado pelo alto-falante. Atenção, atenção! Estamos exigindo completa rendição do exército alemão. Entreguem-se, entreguem as suas armas. Milkes estava enfurecido. Quem ligou a estação inimiga? É especialmente proibido, gritou. Senhor capitão, disse Franz de forma respeitosa, não há outra estação. Nós estamos cercados pelo inimigo. Os 2 únicos lugares que aqui ainda estão sob o poder dos alemães são a cidade de Praga e aqui em Mariazell. Estou lhe falando, Rácio, não vamos perder a guerra. Isso é propaganda inimiga. Como vamos vencer a guerra, senhor? Perguntou Franz, tentando saber se Milkes realmente acreditava naquilo que ele estava dizendo. Nós não temos mais comida, nem roupa, nem munição. Por meses, nós temos comido pão feito de 50% de pó de terra. E não podemos receber suprimentos por causa do controle do inimigo total. Milkes se mostrara receptivo enquanto estava sozinho com Franz. Agora passava por um momento raro de indecisão perante outros. Você tem razão, disse ele em voz baixa. Francamente, eu estou tão confuso que eu não sei nem o que fazer. Por que não vamos ao comandante do batalhão e pedimos instruções? Meia hora depois, Milkes telefonou para Franz. Rácio, chama os soldados que estão na frente da batalha e queime todos os documentos secretos. Guarde os arquivos não secretos. Franz imediatamente enviou mensageiros para chamar os camaradas de seus postos e pediu que carregasse os veículos. No pátio, ele fez uma fogueira e queimou todos os arquivos, os não secretos junto com os secretos. Milkes apareceu rapidamente. O que você está fazendo, Rácio? É para você queimar somente documentos secretos.
Senhor, disse Franz, a guerra acabou. Não teremos mais uso para essas coisas. E não queremos que os russos a encontrem. Nós vamos deixá-las destruídas e guardar o dinheiro e o registro de serviço. O tenente Gutschalk resgatou os papéis do fogo. Nunca nos renderemos. Tenente, disse Franz, você precisa aprender algo importante. A maré mudou. Até agora você deu as ordens, mas agora não pode mais me fazer mal. Por causa das minhas crenças cristãs, você quis acabar comigo durante toda a guerra. Agora as mesmas crenças cristãs vão ser sua salvação, porque eu não irei entregá-lo por crime de guerra. Naquele momento, uma voz retumbou no rádio. A Alemanha se rendeu, eu repito, a Alemanha se rendeu. Era o dia 8 de maio de 1945. O capitão ligou para o quartel-general, juntou seus homens e contou-lhes: a rendição, gente, é oficial. Os inimigos assinaram um tratado que diz que todos os alemães que cruzarem o rio Enns até às 11 horas da manhã de amanhã vão se tornar prisioneiros de guerra dos americanos. Os que não fizerem cairão nas mãos dos russos. De agora em diante é cada um por si. Peguem os veículos e sumam daqui, e boa sorte para vocês. Franz, Karl, William e o sargento Erich decidiram permanecer juntos. Eles partiram às 10 horas da manhã. Os russos entraram em Mariazell 30 minutos depois. Hordas de alemães já estavam cruzando os Altos Alpes atrás do mesmo objetivo: alcançar os americanos antes que fosse tarde demais. Se uma carroça perdesse uma roda, era empurrada do penhasco. Quando caminhões ficavam sem gasolina, 20 homens imediatamente juntavam-se e o enviavam para o mesmo destino. Às vezes perdia-se 1 hora até que a estrada fosse liberada novamente. Durante aquelas paradas involuntárias, Franz e Karl desciam pelo lado da montanha, fazendo buscas entre os veículos descartados. Eles geralmente retornavam com uma caixa de enlatados ou com os braços cheios de couro curtido. Colocavam as coisas no caminhão e continuavam. Um dos dois olhava para o relógio e ansiosamente calculava a distância ainda a ser percorrida. A próxima demora veio quando a estrada passou ao lado de um córrego claro, cheio de trutas. Olhando para baixo, Willy disse: Ei, pessoal, vamos pegar alguns peixes. Quando a fila começou a se movimentar novamente, Karl e o Willy tinham uma boa quantidade de trutas frescas. Finalmente, do alto da montanha, viram o rio reluzindo da distância como uma fita prateada. Será que chegariam lá? O exército alemão derrotado se precipitou para o alvo distante. Às 10h30 da manhã, Franz, Willy, Karl e Erich cruzaram a ponte sobre o rio Enns. Para eles, a guerra acabara. Os soldados americanos encontraram do outro lado. Parem! Disseram em alemão simples e gesticularam apontando para uma pilha. Armas aqui! E apontando para outra pilha. Munição ali! Franz desabotoou seu coldre e atirou o seu revólver de madeira no amontoado. Nesta hora, os olhos de Willy se regalaram. Franz, o que é aquela coisa? É a minha arma, disse Franz piscando os olhos. Foi feita na Polônia e eu me desfiz da minha verdadeira arma lá. Você é louco? Veja, senhor, eu não queria nunca estar numa posição onde eu fosse tentada a matar alguém. O sargento Erich arregalou ainda mais os olhos. Aquele era o homem que ele escolhera para ser o seu anjo de guarda durante a guerra toda. Os americanos indicaram que deveriam prosseguir. Apontando para o oeste, disseram: Braunau, campo dos prisioneiros. Os homens entenderam, mas agora eles não tinham mais pressa. Podiam relaxar, afinal, porque agora estavam seguros. Dirigiram uns poucos quilômetros, pararam para almoçar, onde Willy e Karl assaram trutas frescas na fogueira. Que maravilha! No dia seguinte, ao meio-dia, exatamente, antes da gasolina acabar, eles chegaram ao campo e se juntaram aos 140 mil prisioneiros de guerra alemães
que já estavam lá. No momento em que a retirada começou, os pioneiros estavam entre as tropas mais distantes da Alemanha. Agora, eles haviam alcançado seu último objetivo de guerra: estar nas mãos dos americanos e não dos russos.